Meu gato está aqui. Oi, gente, tudo bom? Estamos informando o seu segredo. Instagram mentiroso. Cadê Pisquitos? Só estou com meu gatito aqui. Oi, gente, bom dia. Cadê Pisquitos? Cadê Pisquitos? Ah, sacanagem. O Pisco tá lá com o Rodrigo. E aí, gente, bom dia, tudo bem? Bom, vamos começar aqui. Nossa, que luz horrível. Mentira, sou eu que tô cansada mesmo. É porque assim, fiquei respondendo muita coisa até tarde. A vida é assim às vezes, né? Deixa eu ver aqui a parada aqui. E aí, gente, ó, 1 minuto aí pra vocês irem entrando, entra aí. Vamos lá. Ó, agora de manhã é a nossa aula de tirar dúvidas. Mas vocês precisam entrar ao vivo para tirar a dúvida, tá? Para quem ficou me perguntando, o negócio que eu comprei na Maneton é um negócio de vidro, mas é um vidro que vai a 400, tá, gente? Ê, olha aí! Gente, vocês são excelentes. Sim, a turma já abriu e vocês já estão vindo aqui. Vocês são ótimos. Bom dia. Ó, para tirar a dúvida aqui ao vivo e entrar, você tem que falar eu, me chama. Bom dia, Seição. Já vi você lá. Gente, hoje eu vou fazer um vídeo para os alunos antigos, para eles receberem vocês. Tá? Então falem aí. A dúvida, vocês têm que falar eu. Rodrigo acordou cedo. Hoje o Rodrigo tem que acordar cedo, porque quando abre turma, não consigo fazer as coisas sozinha. Ainda mais que eu tinha que entrar 8 horas aqui. Tá? Oi, Leila. Que bom. Vamos lá? Eve também. Gente, vocês estão ótimos. Me chama. Deixa eu clicar em você. Oi, Claudinha, tudo bem? Raquela? Raquela? É Raquela seu nome? Oxi, que emoção! Bom dia! Tudo bem? Seu nome Tudo é Raquela ótimo. ou é Raquel? É Raquel. Ah, Raquel, é porque tá escrito Raquel, aí tá emendado. Bom dia, tudo bem? Bom dia. É que é Raquel Agostini. Ah, me fala da onde você é e qual é a sua dúvida. Bom, eu moro na Alemanha, eu sou do Rio Grande do Sul, mas eu moro na Alemanha, Onde que você mora na Alemanha? em Munique. Nossa, você mora onde eu não fui na Alemanha, que é o único lugar que eu gostaria de ir, na Alemanha. Nossa, que legal estar ao vivo aqui, eu queria te agradecer muito. Obrigada. Eu estou acompanhando essas lives há 1 semana atrás já, e quase que tu me chamava, quase! Então, hoje cliquei deu. em você, só que não carregou. Por isso que eu cliquei hoje de novo e avisei, ó, cliquei, mas às vezes eu clico e não carrega. Me fale, aí tá frio. Tá começando a esquentar agora. Começou o verão aqui, bom, primavera, né, mas sim, tá fresco, né, faz 10, 12 graus lá fora, é fresco. Para vocês já é um alento, eu sei bem, Já. faz frio. Me fale aí a sua dúvida. Pois é, a minha dúvida é a seguinte, eu faço levain e faço pão, tá? Eu entendi, funciona bem, fica bem saboroso e eu gosto. Mas eu queria entender existem receitas que a gente põe o fermento fresco, mas põe só assim 1 grama ou 0,5 de grama e deixa fermentando 24 horas. Sim. Qual é a diferença em nutrientes, em lácteos ou de fermentação, de probióticos ou de coisas boas que existem entre deixar uma farinha fermentando 24 horas com quase nada de fermento e o levain? Então, a levedura comprada é só levedura, é só Saccharomyces. Então, o que vai acontecer? No seu produto final, pão, você vai continuar. Se você fermentar muito tempo, você vai ter aromas e sabores, que isso qualquer fermentação com qualquer micro-organismo vai trazer. Só que a grande diferença com o fermento natural, que é uma cultura, porque você tem as bactérias também, é que alguns açúcares a levedura não pega, ela não consome. Enquanto que o levain, que tem as bactérias, consome. Então, no final, você vai ter um pão com menos açúcar, assim, menos quantidade. Isso é diferente lá no nosso organismo, por quê?
tanto o seu índice glicêmico não vai ser alto desse pão, quanto ele não vai ter alguns tipos de carboidrato que às vezes fica no final e fermenta. São aqueles famosos food maps, são alguns carboidratos que lá no nosso organismo, dentro do intestino, eles ficam parados um pouquinho, eles já começam a fermentar e fazer mal. Tanto mal quanto o glúten, às vezes até pior em algumas pessoas. Então, a diferença em termos de nutrientes, na realidade, é antinutrientes, né? Para algumas pessoas. Quando você fermenta muito tempo, o glúten, tanto num pão com biológico ou num pão com natural, ele vai ficar mais fluido. Só que o fermento natural, mais uma vez, ele tem um meio mais ácido. Então, ele consegue fluidificar mais. Mesmo ele não sendo um super sal muito ácido. Quando eu falo ácido, pode ser o lático também, mas é um grau de acidez. Tanto é que nessa semana agora que passou, numa das aulas de revisão, não sei se você viu, que eu misturei os fermentos na água. Sim. Então, você dava para ver claramente como que dissolve mais fácil com a ação do tempo, né? Não vai deixar de existir glúten. Outra coisa favorável para quando você fermenta, que você perguntou a diferença de deixar fermentando por pouco tempo e muito tempo, né? Algumas coisas nas farinhas, dependendo do tipo de farinha, você não é bom. A gente acha que farinha integral é bom. Ela não é boa se a gente fermentar rápido. A gente precisa de, no mínimo, 8 a 12 horas, no mínimo 8, para você começar a eliminar ácido fítico, que é uma coisa que a farinha integral tem. E que para a gente é ruim, porque isso é um antinutriente. Então, lá dentro do nosso organismo, isso faz com que a gente não absorva e ainda atrapalha a nossa absorção para vários outros nutrientes. E faz diferença esse tempo? Por exemplo, mínimo 8, entendi, mas é mínimo 8 no frio ou mínimo 8 em temperatura de 20? Porque eu posso botar meu pão lá fora, que eu tenho 12 graus. Sim, mas eu posso pôr aqui dentro, que eu tenho 20. O que é melhor? É melhor você encontrar o que é bom na sua agenda por muitas horas. Porque assim, você consegue... O número de horas não vai dizer se o pão está fermentando essas horas. Ainda tem isso também. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa fermenta muito e aí depois ela joga no frio. E aí, na realidade, ela está quase parando de fermentar e está favorecendo maturar. Então, existem algumas nuances que são bem complicadas dependendo do processo da pessoa. Então, quando você joga muito no frio, realmente por muito tempo ele não vai fermentar. Na realidade, ele vai dormir. A gente precisa que ele fermente. Então, assim, tem muita gente... Por que às vezes a gente come um pão de... Eu, por exemplo, tem algumas pessoas que fazem esse tipo de processo, tá? Fermentam muito na alta temperatura e depois tacam numa geladeira bem fria. Esse pão me faz mal. Então, assim, para mim não rola esse pão. Para mim, o que é? É um processo mais constante, entendeu? Mas isso é para mim. Porque a maioria das pessoas come e tá tudo tranquilo. E é um pão bom também, não é um pão ruim. Então, o processo você pode adequar, mas o produto final é diferente. Em termos de digestão, quando a levedura atuou por mais tempo, chega uma hora que ela pouco fermenta e aí, naturalmente, o pão matura mais. E aí você tem geração de aromas e sabores. Mas quando ele fermentou bastante tempo, é outro produto. Ótimo. Entendeu? E mais uma perguntinha. Eu tô com o meu levain na geladeira. E eu tô pensando em fazer pão pro fim de semana. Eu tiro um dia antes, alimento. E aí a minha pergunta é, eu agora, escutando um dos teus vídeos, disse, tem que aquecer o levain. Eu tenho uma iogurteira, ela tá lá no depósito, mas eu pensei em pegar ela. Até quanto de temperatura? Eu não sei quanto vai a minha iogurteira, mas eu sei que eu já fazia fermentação com ela de outras coisas. Até quanto de temperatura o levain suporta para não queimar ele ou para não... Na realidade, é o tipo que se você botar muito alto, ele vai cozinhar, ele morre, né? Igual no forno. Então, quando começa a beirar o mais de 50, as leveduras morrem. Não. Eu acho que mantém... esquentar nisso. Não. E o esquentar que eu falei durante essa semana que passou é para geração do fermento do zero. Quando a gente vai criar do zero, a gente precisa de uma temperatura mais alta.
para Ok. poder ter a geração e as reações químicas para ter. Então, eu Tá, peço muito para as pessoas, pelo menos, providenciarem 29 graus para essa tá. cultura. Tá bom? Ok, então eu vou começar uma do zero e depois eu posso Não fazer um com a precisa. do zero e uma. Se você já tem o seu, faz o seu, faz o seu. O que você, se você está funcionando, pode Tá, utilizar, não tem problema tá. nenhum. Tá na geladeira agora, então eu tenho que alimentar ele um dia antes e fazer todo aquele processo. Na realidade, assim, tem várias maneiras de você fazer. Então, eu explico a maneira que eu faço. Eu sempre alimento com frequência. Eu, no meu caso, faço todo dia. Então, eu vendo não. Eu alimento todo dia o fermento. Entendeu? Mesmo estando na geladeira. Sim, porque não Ah, adianta nada, ele não é uma levedura comprada. Então, quando a gente pega a levedura da geladeira, ela já está pronta. O entendi. fermento, ele tá lá, é uma cultura. Então, eu preciso multiplicar para poder usar. Sim. Se eu pegar ele da geladeira, dependendo do quanto tempo que ele está lá, ele não está multiplicado. Então, ele Tá. tem poucas unidades celulares que vão fazer o trabalho. É por isso que tem que Ah. refrescar e alimentar. Tá bom? Tá, então vou começar isso. Vou começar o processo hoje, alimentar Sim, meu bichinho. Então, acompanhe obrigada. tudo. Tá bom? Tá. Bom Ó, dia. Tchau, tchau. tchau. Gente, vocês são ótimos. Paguei é por isso que eu tô olhando, eu falei, vendi. Oh, errou a Assunção. Eu, me chama Joanes. Será que é Juanes? Ih, eu esqueci, eu não fixei. É deixar. Acho que eu fixei aqui seu comentário em vez de te chamar. Não, eu chamei você. Ai, meu Deus. Não consigo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ai, não consigo, peraí. Deixa eu clicar em você, Ju. Não, não consigo, Ju. Falem aqui quem desejar entrar. Oi, gente, bom dia. Gente, todos que estão entrando hoje na turma, muito bom, muito bem-vindos. Ju, alguma coisa aconteceu no seu nome? Junakis, que eu não consigo chamar você. Eu clico e não aparece a opção de transmitir com você. Não é que eu não estou te clicando, não, tá? Eu estou clicando em você. Aí falem que eu chamo. Gente, minha barriga tá roncando. Às vezes é assim, eu faço jejum, vocês sabem, né? Tem dias que eu não faço. Mas aí eu tô fazendo hoje e hoje minha barriga tá roncando. E hoje eu quero fazer jejum. Hoje eu quero. Está conectando. Bom Ah, dia, meu tudo Deus. bem? Bom dia. Já vi Oi, que Nanda. já tem uma maçã. Tava virado para maçã. Olha quem tá comigo. É o José. Oh, que coisa mais fofa. Ele Ai, não eu sai do adoro esses colo. cachorros pequenos, porque Nan- eles me lembram gato. Nanda, tá me ouvindo? Me fale. Tô. Me fala Morgana. da onde que você é. Morgana? Isso, de Da onde Porto você é? Alegre, do Rio Porto Grande do Alegre. Sul. E me É. fala a sua dúvida. A minha dúvida é o tempo que vai durar esse pão. Eu já comprei uma vez numa. É Levan também o nome da padaria que fica aqui, uma muito bonita até. São poucos lugares que a gente encontra É aqui em verdade. Porto Alegre. E lá eles me explicaram que, como ele é um pão com esse processo de fermentação natural, ele dura mais tempo do que esses pães normais que a gente compra em padaria. Sim. Assim, a gente pode consumir ele por mais dias, né? Aí ela me explicou para pegar e aquecer e tal. Isso tudo é pelo processo da longa fermentação? Sim, porque o que que acontece? Você já viu a maioria das embalagens que às vezes não está escrito lá conservante, mas sempre tem algum tipo de ácido, Uhum. que algumas pessoas até têm medo, né? Que a pessoa lê, ai, ácido! A pessoa já vê desenho animado, né? Imagina o ácido queimando. Mas a Sim. maioria desses ácidos e sais são conservantes. O nosso fermento natural, ele é ácido por natureza. Né? A natureza dele, o meio dele é ácido. E quando a gente faz uma longa fermentação com ele, a gente carrega esse benefício. E isso aumenta a vida de prateleira do pão, do que um pão feito só com fermento biológico. Não que dure, né? É, Ele, ele nunca durará ele eternamente não para dura. todo sempre, que é Não, o nosso até desejo. porque
consumido assim, o pessoal devora, Ah, né? isso também é uma coisa boa, né? As pessoas Não comem vai logo, durar. então por mais que ele dure mais, a gente come. Então, Aham. como é que você E vai saber a validade? Depende do tipo de pão. Por quê? Porque a gente pode fazer vários estilos de pães de fermentação natural, e quando é um pão enriquecido, tipo, quando é um pão que foi com fermentação natural e ainda tem açúcar, por exemplo, panetone, você tem mais validade ainda, porque o açúcar também aumenta a validade, né? Então você tem que ver como que você está guardando. Então, se você congelar, ele tem uma validade. Se você resfriar, ele tem outra. E aí ninguém melhor do que a pessoa que faz o pão para te dar essa orientação. Quando eu faço aqui em casa, eu não deixo do lado de fora, embora muitas pessoas deixem. Por quê? Porque provavelmente vai mofar. Porque aqui na minha casa as coisas têm umidade, as coisas mofam. tem. Então, Aqui, assim, aqui é muito úmido também. pois é, então eu tenho um pouco de receio. Eu até converso com uma amiga minha que ela deixa muito do lado de fora e não acontece nada. Mas eu falo para ela, amiga, mesmo o meu, sendo fermentação natural, se eu deixar abusar, pode mofar. Então eu não recomendo nem para os meus clientes. E eu sempre falo a verdade. Gente, as pessoas comentam que pode deixar do lado de fora e não mofa. Mas eu tenho medo e não deixo, porque pode mofar sim. Entende? Mantenho Então, na geladeira, então, então. Mas ou você congela, fatia e congela, ou você coloca na geladeira. E aí, acho assim, uma semana, 10 dias, está de bom tamanho na geladeira. sim, eu tenho feito os pães das aulas que tem no YouTube, né? E o de couve e o de batata doce. Eu levei um laço no de batata doce. Na primeira metade da massa eu boleei tudo bonitinho. A segunda metade voltou para a geladeira até eu pegar ela para bolear de novo, né? E ela ficou mole, e mesmo eu resfriando. E chegou no ponto que eu não conseguia. Aí o que que eu fiz? Eu acho que eu te mandei a foto. Botou na Eu forma. eu coloquei na forma e fiz um grandinho. Eu achei que ele não ia vir, porque na hora que estava crescendo, eu coloquei a minha estufa, que estava muito frio, né? Coloquei a estufa, tudo. Aí quando eu vi que eu coloquei o dedo e a massa ficou boa, eu disse, ah, eu acho que vai. E aí E deu foi. certo. Aham, ficou. Só ele no fundo ele pegou, porque eu não tenho o papel para aquele, não encontrei ainda, né? Para colocar ele embaixo, nem tem demoldante e fiz numa forma de vidro. Então aí Ah, mas outras, aí, quando for assim, você pode untar e enfarinhar, como a gente faz para bolo. aí eu só untei, eu não enfarinhei. E daí É, na hora de tirar ele grudou um pouquinho, mas ele ficou perfeito, perfeito. a gente comeu e aproveitou, né? Sim, acabou tudo no mesmo dia. E eu me inscrevi no Panifix, né? Agora Vocês são eu tenho, terríveis, vocês entram e não falam. Eu tenho agora que conseguir só o recurso para conseguir fazer o acerto, mas meu sonho, eu estava apaixonada, eu já te seguia há muito tempo, eu já sabia do curso e tudo. Eu já tinha tentado fazer o Levan no ano passado, mas aí é aquela colcha de retalhos, né? A gente pega uma coisa É aqui, outra verdade. aqui, Não e funciona. deu errado. Eu fiquei frustrada, assim, porque eu cozinho muito. Eu fazia massas, eu fazia mocotó, eu fazia um monte de coisa. E nunca tinha tido experiência de dar uma coisa errada de Nossa, primeira. E isso me deixou assim, eu te não entendo. A e primeira aí vez que eu eu. estraguei uma comida, eu fiquei muito triste, porque eu nunca tinha estragado comida. Aham, É exatamente. muito E ruim. aí, e aí eu não fiquei furiosa, né? Mas eu deixei. Eu pensei assim, eu acho que não é pra mim, né? É, a gente pega Mas e se protege, fala, não quero isso. aí agora de novo com essa função da quarentena, que eu acho que a gente escuta assim na rádio mesmo, o pessoal falando todo dia, mostrem seus pães, aí É mesmo? Gente, os que ouvintes, os ouvintes da rádio aqui da Guaíba, aqui de Porto Alegre, mandam as fotos e eles comentam no ar e tudo, e eu comecei a fazer pão para nós em casa. E já os últimos 5 eu fiz de longa fermentação, mesmo com o fermento seco. E eu sempre tive azia. Eu sou apaixonada por pão. Quando eu comia o pão, caía assim, ó, já era minutos e já já vinha me aquele pesava. foguinho. Isso. E esse, mesmo sendo com fermento seco, eu faço um com 2 gramas só de fermento seco e ponho para fermentar na geladeira, ele não me deu mais azia. É, É porque assim, quando fica bastante tempo, é o que eu falo, mesmo a azia
você consegue resolver com biológico por muito tempo. Então, você Sim. já tem um pão melhor. Vamos botar esse fermento para funcionar, hein? O meu tá aqui, tá no forno, porque eu coloquei ele com o forno ligado, consegui fazer uma estufinha. E agora eu abri, porque daqui a pouco eu vou fazer a receita do pão. Eu fiquei com receio de fazer na sexta, eu vi todas as aulas, e daí na sexta eu achei que era muito tempo até hoje para assar. Daí eu esperei para ver até o Sim, é a final. melhor coisa. E se você quiser ainda deixar esse fermento ficar mais maduro, pode. Você pode esperar ele completar 8, 9 dias para você tirar É, mesmo. Se você começou com isso, centeio, você pode esperar tirar aquele centeio. Eu sim. sempre falo que vocês podem fazer. Quando ele já está duplicando, quando vocês começam a ver que ele está ficando constante, vocês podem fazer. O negócio é que as primeiras vezes, eu falo lá no episódio, as primeiras vezes vai ser diferente, vai ter mais atividade, depois vai ter menos. Porque conforme vai saindo o centeio, você vai tendo uma atividade mais moderada. A cultura não Eu, fica tão... Eu já tô com a farinha branca, né? Já usei 2 vezes a farinha branca. Hoje eu abri, logo que abriu, e o dia que tu abriu aí, tu sentiu o cheiro, quando o Sim, Rodrigo cheirou já não tinha o cheiro do álcool, né? Na hora que eu abri, tinha um cheiro muito forte de álcool. sim, mas E é só que ele rapidinho, é muito rápido, é é muito muito rápido. rápido. Estou muito E feliz aí, de você estar vencendo, viu? Muito eu feliz também, mesmo. eu tô apaixonada. Isso é uma cachaça, né? É, A gente, a gente não totalmente. consegue Eu parar. falo para o Rodrigo, deixa eu ir lá para minha cachaça, porque muitas vezes tem muita dúvida para responder e ele precisa que eu responda. E aí eu quero fazer a cachaça. Então ele fala para E mim, já assim, tem pão aqui, não tem para quê? Por que que você vai fazendo? Consigo. É é você tanta mesmo. coisa para falar que a gente vai ter que conversar durante o curso. Mas assim, ó, muito obrigada. Tu é Obrigada a uma pessoa você. que tem milhares de seguidores e responde a gente Eu respondo. Eu Eu respondo mesmo. disse, eu olhei pro meu marido e disse, olha aqui, ela me respondeu, Eu mesmo respondo, e sou sendo eu que rápido, respondo mesmo. hein? E aí, assim, eu fico pensando, com o volume de coisa que tu tem, de dúvida, todo mundo perguntando, e aí a gente É se muita sente, coisa. assim, importante, né? Porque Vocês são as pérolas, eu já falei essa é isso a para tua vocês. diferença, Nanda. E outro dia até, falando mais uma coisa, que tu falou que tu já previa as perguntas, as É, perguntas é teus, e premonição. aí tu falou que parecia mãe de Ná, aí eu comecei a te chamar de Nandiná. Sim, alguém viu. Ah, foi você. Eu te mandei, eu disse assim, ela é minha Nandiná, porque ela já sabe o que o pessoal vai perguntar, né? Então, Ah, assim, muita coisa que eu tinha já tá tudo respondido, é só a gente te acompanhar, né? Então, assim, muito muito obrigada. obrigada. Oh, obrigada mesmo, viu? É muito importante Obrigadão. ouvir isso. Bom dia para Obrigadão. você e seja bem-vinda, tá bom? Obrigada. Um Beijão. beijão. Aí, gente. Aí eu conheço vocês. Ô, Claudinha, vamos lá, me fala eu. Eu. Ai, olha, tem uma pessoa. Eu me chama. Lília, vou clicar em você. Estamos todos panificados. Ô, Cris! Tudo bem? Agora vai? Agora vai, Gabriel. Agora vai, Gabriel. Gabriel, vou só te falar uma parada. Meu treino tá daqui, meu filho. Já estou no. Gente, vocês estão únicos, hein? Deixa eu clicar aqui. Eu. Tem uma bandeirinha da Itália. Rosa. Rosa. Transmitir com rosa. Gente, hoje não tem ficha. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Me fala seu nome, de onde é que você é e a sua dúvida. Então, meu nome é Rosane Góes e eu sou da Irlanda. Ah, Irlanda. Eu- Ué, tinha uma bandeirinha. Eu achei que era da Itália, gente. Que Não, vergonha. eu sou mãe da Ludmilla, que também está fazendo curso. Ai, meu Deus! Fizemos juntas. Vocês são ótimas. Ai, é muito legal. Que a Gostei sua demais. casa é mais quente que a dela, não é? Isso, a minha casa é mais quente que a dela, isso mesmo. Você pode A ter dela é mais certeza que a quente. sua filha vai começar a ficar mais na sua casa com essa bela desculpa. Ah, hoje ela comprou um forno que esquenta a massa. Ah, que tem a função de fermentar, né? Isso. Ah, eu sonho isso. com isso. Já tem aqui, assim, é da Brastemp, né? Não estou fazendo propaganda não, mas eu já vi Aham. que tem o botão que é a função fermentar.
Que aí fica tipo uma Ela comprou estufinha. é uma estufa. É, Que ela uma falou estufinha. que vai vir da Alemanha. Ai, gente, a Alemanha é tudo de bom, né? Pelo amor de Uhum. Deus. Até o genérico deles é bom. Pelo amor, É, não quero falar nada. Mas é me muito fale a bom sua mesmo. dúvida. Então, Nanda, quando eu tirei o meu pão hoje cedo da geladeira, eu coloquei ele no hot press. É um lugar onde tem um boiling que esquenta a água da casa, esquenta a casa e aquela água fica fervendo. Então lá é bem quente. Eu Aham. coloquei ele lá por 2 horas, porque ele não estava crescido ainda. Só que eu olhei depois de 2 horas, ele continua sem crescimento. Você tem termômetro Tenho, de pistola ou de espeto? de pistola. Vê qual é a temperatura que está essa massa. Pode ser Ah. que você já tinha o fermento? Não, eu fiz o fermento com você. Então, tá muito recente esse fermento. Como é que você já está usando? Ah, Deu não, o 7. fermento que eu usei nesse pão, não. Nesse pão eu já tinha o fermento. A Ludmilla que me deu. Ah, então, Tá. você tem. O que eu vou recomendar para você? Primeiro que você entrou lá e você vai ver como é que a gente faz a sequência do método, né? Eu já E vi. aí, e aí que eu botei hoje o final do episódio, mas às vezes vocês ficam meio perdidos e vocês precisam ver e rever e ver e rever. Então agora você vai ver e rever lá dentro do Panifix. Mas o que você tem que prestar atenção é o seguinte: o início da sua fermentação, quando a gente está fazendo aquelas dobras, está fazendo aquelas coisas, se a nossa massa estiver muito gelada, ela não está fermentando e ela deveria já começar a fermentar. Porque aí quando a gente coloca na geladeira, ela continua lentamente. Então, Certo. como vocês moram no lugar mais frio, a tendência é que vocês fiquem com um processo todo gelado e ainda coloquem a massa numa geladeira e aí acaba diminuindo muito a atividade. E aí quando vocês abrem no dia seguinte a geladeira, parece que a massa nem mexeu, parece que não fermentou. E aí Ludmilla vocês foi ficam. buscar minha massa para checar a temperatura. E aí, o que acontece? Vocês ficam com aquela vontade de fermentar e aí vocês naturalmente sobem a temperatura, levam a massa para algum lugar para fermentar. Então, você vai ver que você vai se libertar aos poucos disso, para os pães simples. Para os pães simples de farinha, água e sal, você vai começar a entender como vai fermentar do início ao fim na geladeira, sem você precisar fazer esse mecanismo. A sua massa deve estar muito gelada e o fermento lento acaba acontecendo isso. Entende? Entendi. Olha, tá com 22 graus minha massa. Ó, e você já botou há quantas horas lá? 2 horas. Olha aí. 22, tá vendo o que eu tô te falando? Então ela tava super, super fria. Fria, fria. Talvez eu não precisasse pôr na geladeira. Pois é. Então isso que a gente tem que adequar à nossa realidade. Ou quando você for fazer o processo, antes de colocar na geladeira, às vezes se você providenciar durante aquelas dobras, durante aquelas etapas, uma temperatura de 22, 24, a sua massa vai ter atividade e aí você consegue fermentar no frio. E se seu ambiente tiver tipo 10 graus, 8 graus, 12 graus, você não vai precisar de geladeira. Entendi. Entendeu? Porque que nem durante a noite, geralmente, durante a noite eu não ligo o aquecimento, que você tá debaixo da coberta, senão você começa a suar também, né? É. Mas, que nem, já só vai ligar de manhã cedo. Tipo, 6, 7 horas da manhã a casa começa a aquecer. Então, ela ficou na geladeira durante a noite. Então, eu acho que ela ficou muito gelada. Você vai ter que começar a acompanhar a temperatura dessa massa. Eu acho que eu vou Então, ter que deixar fora da geladeira, porque antes do aquecedor ligar, porque a casa vai estar mais fria. primeiro você vai pegar, quando você entrar lá na área de membros, depois você vai ver que você tem um e-mail exclusivo. Tem uma fichinha que vocês baixam, com a ajuda daquela fichinha, você vai vendo as temperaturas, você vai preenchendo aquilo, e aquilo vai te ajudar a você descobrir o que você está fazendo, para vocês que já fazem. Tá? Certo. E aí eu sempre peço que vocês separem um pouco isso, façam o que a gente propõe, né? Para aí depois vocês, gostei disso, gostei daquilo. Aí você mesmo é capaz de ver o que você quer fazer, entende? Entendi. Mas num primeiro momento, para você entender onde é que estão seus erros, você precisa seguir a metodologia. Eu tenho Daí certeza que você vai gostar. Eu fiz certinho, eu medi, porque eu sou assim, super estrita para fazer exatamente igual. Eu fiz igualzinho, fui medindo, fui pondo, fui medindo, sabe?
Mas eu acho que o que eu errei foi ter deixado a noite toda na geladeira. Na verdade, ela ficou 2 noites na geladeira. Olha aí, às vezes ficou muito, muito gelado. É, Agora a gente vai observar isso, o que vai acontecer. Mas já sabe que a cada pão a gente vai aprendendo. claro. Então, assim, deu errado, não tem problema. Já falei que as coisas aqui para mim também às vezes dão errado. E às vezes dá bem errado mesmo. Ah, é. Entendeu? Mas Só essa acontece daqui que quem agora faz. não vai servir mais. Você acha que não adianta eu Não, deixar ela vive o crescer? momento até o final. Ah, tá. Eu vou pôr ela de novo para crescer. Deixa, vê se ela vai crescer, vê se ela vai acordar. Eu acredito que quando começar a chegar nos 24, ela vai mudar de aspecto, sim. E aí você vai ter que aquecer a panela, se você assa na panela, Eu faço e na vai panela. assar. E aí, assim, vive o momento até o final, para você descobrir seus erros. Tá bom? Tá bom, muito obrigada. Eu adorei Obrigada seu a você. curso, adorei te conhecer. Obrigada, bom dia, viu? Bom dia, obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Eu achando que a bandeirinha era da Itália. Qual a temperatura da massa quando está fermentando? Oi, Maura, vamos entrar? Depende de... Deixa eu chamar você, é Vânia. Eu já tentei chamar você. Cliquei em você, Vana. Vamos ver quem é você. Bom dia, tudo bem? Tudo jóia? Ai, que felicidade estar falando com você. Oh, vocês são muito bons. Me fala seu nome, da onde você é e a sua dúvida. Eu sou Vanete, e eu moro em Colatina, no Espírito Santo. Aí é bom. Nossa, tem e café. eu tenho café. Nossa, tem café, tem muita coisa boa, sabe? Rodrigo falou que foi você que falou no chat com ele, é? Foi. Nossa Senhora, que alegria. Menina, esses dias foram assim incríveis, né? Que você deu um suporte maravilhoso para que a gente possa fazer o pão. E foi assim um tempo de muita, vamos dizer, alegria. E não deu nem para sentir essa situação que nós estamos vivendo. Lógico que não. A gente tem coisa muito boa para viver. Não precisa viver só isso. Verdade. Eu acabei de fazer minha inscrição logo cedo, acordei super cedo e já me inscrevi, já estou no Panifix com você. Poxa, muita felicidade. E me fala a sua dúvida, eu quero saber a sua dúvida. Não, a dúvida é o seguinte, eu fiz um pão, porque eu já tenho o meu fermento, eu fiz um pão, ficou maravilhoso, eu criei uma coisinha que não estava assim nas suas condições que você nos dá para poder fazer o pão. Eu coloquei uma colher de azeite no pão, ficou maravilhoso, acho sabe? que eu li isso de alguém, falou assim, eu não resisti, botei. Coloquei uma colher de azeite. Mas aí foi ótimo, foi assim muita alegria. Eu consegui fazer esse pão, né? E já fui fazer o couvert, né? Uhum. E tentei usar o meu fermento, o levain. Deu errado. Eu não entendi. É porque quando a gente vai para as massas que são mais enriquecidas, a gente tem que esperar um pouco para fazer as conversões. Porque não existe muita regra. Existe o quê? Existe vocês testarem. Por que eu falo isso? Porque a receita do pão de couvert, ele é um pão que está com fermento biológico. E aí, quando vocês querem fazer com fermento natural, a gente vai ter que, aos poucos, adequar e fazer os testes de quanto eu vou precisar para aquela massa. Porque a gente tem vários tipos de fermento. Então, pode ser que nos primeiros testes vocês não tenham a mesma textura. Então, isso é normal. Não tem uma fórmula exata. Muitos de vocês me pedem assim, posso fazer com fermento natural? Eu falo, pode, só que você vai ter que testar. Porque não tem como. Imagina, você já viu que tem várias formas de fazer o fermento, né? Sim, sim. Eu usei 30%. Talvez tenha ficado muito. Aí talvez a massa tenha ficado muito pesada. Mas justamente, e você sabe da maior, que mesmo que ele não tenha crescido o que ele deveria crescer, mas a massa ficou maravilhosa. Eu acredito que fica assim. E olha só, talvez ele não tenha crescido, talvez porque você não tenha esperado. Por quê?
Porque quando a gente faz ele com fermento biológico, é natural que ele cresça mais Ah, rápido. ele cresça bem rápido, E com o né? natural, ele vai demorar muito. Então, pode ser que se você Justamente. tivesse tido muito mais paciência, talvez até ele tivesse dado a fermentação. Mas o sabor da massa é maravilhoso, né? Porque, Não é? como você disse, é enriquecido com ovos, leite, a manteiga. Ele ficou assim, divino. E tô eu comendo meu pão. Não Aí joguei daí, fora, não. daí fica fácil para entender por que que os alunos piram no panetone, né? É, O panetone tem verdade. tudo e Porque já mais é um uma massa pouco. Exatamente. Tem vários sabores, tem muita difícil, coisa. né? E é com fermento E é uma natural. massa difícil. É Mas no mais final difícil de vocês ser fazem. feita. No final vocês chegam lá e fazem. E me dão de Nossa, lavada, mas eu viu? tô muito. Então tá, nós vamos nos ver sempre, porque Gostei muito agora de eu tô no saber. seu curso. Muito Então obrigada, tá. viu, E, pela e confiança. outra coisa que eu gostaria de falar é que realmente Espírito Santo tem café maravilhosos, os cafés aqui são ótimos de todas as pontas, né? Assim, Com norte, certeza. sul, principalmente aqui eu estou no noroeste. Eu estou mais próximo de Minas do que Vitória, Aham. porque a cidade é no noroeste do estado do Espírito Santo. Então, é um local assim É um maravilhoso, mas é presente essa muito região. quente. É verdade. É, Muito obrigada foi um pela sua prazer, confiança. Nanda. Prazer é meu, viu? Bom dia Tá? para você. Fiquei feliz em Eu falar com também. você, tá bom? Tá bom. Então Bom tá, um dia. Tchau, beijo. tchau. Bom dia, tchau. Olha aí, gente, como vocês ficam felizes nessa semana. Essa semana foi muita coisa mesmo, né? Eu recebi tanto e-mail bonito. Opa, Ana, que beleza! Ó, a galera fala com a Andrea que quem está em Portugal, a gente usa uma farinha que é bem recomendada, que é do Aorta, Paulino Aorta, acho que é isso. Todo mundo que usa a farinha dele gosta bastante. Já chamei você, eu vou chamar você. Tô chamando você, que tá no balancinho. Pisco! Ah, o Pisco veio, tá na mesa. Pisco! Gente, eu tô achando estranho. O que você tá olhando? Ah, tá olhando. Tudo bem? Bom Oi! dia! Como você Bom está? Me dia! fale seu nome. Eu acho que eu já te chamei, mas eu esqueci. É que eu sempre esqueço as Ah, coisas. Me você fala tá... seu nome, da onde você é e sua dúvida. Célia, Florianópolis. Tá ouvindo? Tô? A minha dúvida é até quanto tempo você vai dizer assim, observação, observação. Eu já sei, que eu já recebi várias pipocada sua, mas eu concordo e você tem toda a razão. Às vezes a gente lê e aí na ansiedade vai lá, passou por cima da sua informação e aí vai querendo que você responda igual criança mesmo. Isso a gente mesmo que eu tenha Normal. quase 60 anos, estou aqui parecendo uma criança fazendo as perguntas mais simples, assim, que deveria saber já com a experiência da vida. Imagina, fala. Estou muito feliz, já estou no Panifix. Olha aí, vocês são terríveis. Às 6h20 da manhã eu estava me inscrevendo, feliz da vida por ter conseguido. Achei que ia ser assim, eu não botei o despertador 10 para as 6. Despertei para correr. Você imagina como é que a gente não acorda? A gente acorda igual maluca aqui também. Não, nem dormi direito, nada. Felicíssima, obrigada, agradecida. Obrigada a você. Estou grata por toda essa semana, foi encorajadora para mim. Eu sou uma pessoa hiper, mega ansiosa. E assim, o pão vai me trazer dentro Vai trazer paz interior. Vai trazer paz interior. Que nem quando a gente coloca o frango na frigideira, tem que ter paz. Igual. Comecei a orquídea junto, tudo na pandemia. E estou fazendo pão e orquídea, como já tu falaste, que também gosta. Então, assim, estou feliz. Os resultados
estão sendo assim satisfatórios. Sou uma caloura, mas vou ficar uma veterana com a graça de Deus e nos meus estudos e nos meus. Sim, Olha é o só meu- vocês terem olha, empenho. e cheia de cadernos e anotações, cheias de Ai, coisas. que linda! Olha, tudo anotado. Já tô vendo que tem canetinha colorida. Já gostei. Tudo. Olha, milhões de anotações e milhões É de... isso aí. Olha aqui, eu já comprei um outro É muito bom, novinho. né? É Muito muito bom voltar a estudar. Eu acho incrível. Eu quero vida. morrer estudando. É eu morrer estudando. Eu te falei que eu entrei no curso do IFES, que é uma escola pública do Ministério Público do Governo Federal. Em março, é uma panificação técnica extremamente exigente, milhões de informações. E aí veio o stand-by da pandemia. E eu queria já a fermentação natural, que vai ter só uma pincelada dentro desse curso técnico, né? É, E não assim, tem muito, é muito não. abrangente para ter num curso técnico. As Não, pessoas não não conseguem tem. colocar. Não tem como também. E aí eles têm que informar porque eles vão construir pessoas técnicas que exigem um certificado de Anvisa, tratamento de É alimentação. outra coisa. É outro mundo, é outra história, é outro mundo. Deixa eu te mostrar só um pouquinho a minha vista aqui. Olha que paraíso. Isso é o lugar em que eu moro, que é assim um paraíso, realmente. E é assim, eu de forma bem inocente, eu fiz o seu pão, porque eu já tinha ganho há um ano uma muda do meu padeiro e nunca tinha usado, mas eu mantinha ele igual minha kombucha, igual meu kefir, na geladeira, alimentando do meu jeito. Às vezes dava uma colherinha, às vezes dava uma aguinha, mas não deixei ele morrer, mas não fazia na proporção de 1 para 2 para 3 jamais. E aí, assim, quando tu falou, eu fui lá, fiz de 1 para 2 para 3, deu hiper certo. E aí botei ele para funcionar, deu hiper certo. Fiz dois sourdough. E aqui, ó, estou fermentando outro que eu comecei ontem à noite. Olha aí! Está ficando maravilhoso. Feliz dos resultados. Olha aqui, só que agora ele ficou, a minha geladeira, eu devia ter botado ele mais para cima, tá muito crescido já. Olha aí, que beleza! Às 23 horas eu botei, ele tinha que estar menos fermentado, eu vou ter que apressar para o forno, porque ele não vai aguentar. Mas daqui a pouco a gente vai controlar essa ansiedade lá dentro do curso. Já estou feliz, já falei com o Rodrigo que eu não sei como acessar, sou meio tansa com tecnologia. O Rodrigo é um santo, você vai ver porque as pessoas santo. falam coitado do Rodrigo. Que eu abuso dele. É um santo, você reclamando do pé dele o tempo inteiro. Olha, porque ele balança o pé e enrola a cabeça, me dá nervoso. Mas eu não posso falar, porque eu também tenho marido e eu sou assim, eu sou casada há 35 anos e ele é um santo também para estar comigo, porque ele que Mas me eles aguenta. se dão bem, porque a gente faz muita coisa boa. E vem cá, você está me contando tudo e cadê a sua dúvida que era simples? Era do tempo de fermentar. Tempo de fermentar o máximo que eu posso lá. É que eu tenho Você medo de congelar ele e aí você vai descobrir o seu número mágico. Todos vocês descobrem. Você fala isso, você fala Todo isso. mundo tem o seu número. Às vezes, quando você descobrir o seu número, você vai ver que pode ser que ele seja igual ao meu, seja igual ao da Iane, seja igual ao do César, entendeu? De muita gente. Mas você vai entender o processo de geração desse número, o que é mais importante. E tá? é preciso termômetro, Nanda. Realmente, senão é dar tiro no escuro. Eu já tá chegando os meus, já comprei os 3 de forno, de geladeira. E você vai ver como isso vai acelerar o seu aprendizado. Você vai ver eu como. concordo. Super concordo. Eu dou tiro no escuro, não sei como é que eu consegui, porque eu já faço pão há anos, entendeu? Mas de forma... Porque tem um pouco de sensibilidade, aí você vai se orientando pela sua memória de sensibilidade. Exato. Foi Mas o termômetro vai te ajudar horrores, você vai ver. Vai ser um estou carro de Fórmula 1. Vai ser, tenho certeza, porque eu preciso desse conhecimento. O forno meu é um a gás de apartamento, que eu também brigo com ele para lá e para cá, empurro a panela. Mas vai virar amiga.
Ah, Vai empurro virar pro fundo, mesmo. empurro pro lado, mas assim, ó, ele funciona. Ele me deu 2 sordões maravilhosos, assim, E vai dar com muito mais. pestana. Você vai ver sair desse forno até panetone. Nossa, agora eu tô. Foi uma das coisas que eu mais precisava entrar no Panifix. Eu quero panetone, que eu amo panetone e eu só como quando eu vou para fora. Então Porque... você vai entender exatamente o que o Rogério, que é um aluno nosso que é da China, falou. Que depois que ele fez esse panetone, ele não se Com seduz certeza. mais com os panetones e ele mora fora. Então foi um dos Não tem melhores marca elogios que eu nenhuma. tive. Não tem Você vai marca nenhuma no adorar. Brasil. É tudo tem cheiro de essência, não tem como comer. E E eu eu sou adorava isso aí, natureba. tá? Eu sou bem isso aí. natureba. Então, assim, ó, tu ainda faz a essência. Isso é fundamental. Foi maravilhoso essa descoberta sua, Nanda. Foi assim, te conhecer foi muito grato. Eu sou muito grata. Muito obrigada a você também, viu? Grande beijo, sucesso. Obrigada. Sempre. Bom dia para você. E a gente Beijo. vai ajudar você a se encontrar lá dentro, tá bom? Amém. Beijão. Amém. Tchau, tchau. Beijão. Vocês hoje estão assim... Gente, para esclarecer as dúvidas de vocês antes de eu fechar aqui. Olha, o episódio 4, mandei o link pro e-mail de vocês e tem o link lá no Telegram também. Mesmo no link, estando em inscrição, não é porque vocês clicaram que vocês vão se inscrever, tá, gente? Calma. As pessoas só são inscritas quando ela passa cartão, quando ela paga efetivamente. Então não fica com medo, você vai assistir o episódio 4, mesmo estando escrito o link lá, inscrição, tá bom? Então assiste o episódio 4, independente de você se inscrever ou não, tá? Mas a gente tem que sinalizar, porque é o que eu explico para vocês. Eu tenho muitos e-mails, depois eu preciso entender qual e-mail que eu estou mandando e respondendo, entendem? Então, assim, o episódio 4 é o que está lá, o link no Telegram, tá? E a gente vai finalizar o pão lá, então assistam. E quem desejar se aprofundar, quem desejar vir, vem e se inscreve. Por isso que o link tem escrito inscrição, tá bom? Olha, gente, vocês estão ótimos. E a dúvida? Então, ela falou quanto tempo máximo de fermentar o pão. Tá bom? Olha, o e-mail está sendo enviado, ele não vai todo ao mesmo tempo. Gente, é que nem pipoca. A gente bota a pipoca lá na panela, ela não estoura toda de uma vez. E-mail é igual pipoca, lembra de mim, vocês vão acreditar. Quem tem Telegram é mais fácil, porque é só clicar lá, entendeu? O Telegram parece que vai na veia. E eu botei também nos meus stories. Então, depois vocês podem fechar aqui. Tem uma sequência linda com várias fotos dos pães do curso. E aí eu boto o link que vocês arrastam. Então, quem não recebeu ainda no e-mail, pode ver dessa forma, tá bom? E o episódio 4 é o mesmo link. Vocês vão assistir o final do pão, tá bom? Explicadinho. Gente, coitado do Rodrigo é o hashtag que eu mais escuto. Tá? Meu pão deu pestana, eu já tinha cultura. Gente, eu recebi muito pão assim também. Muitas pessoas que falaram que já tinham um fermento, que fizeram e que tiveram um resultado incrível. Eu não duvido, eu acredito. Tá? Se vocês não dormiram direito, imagina eu, gente, com medo do negócio não abrir, do e-mail não chegar, do não sei quem, vários fantasmas. Mas tá tudo certo, tá? Thay Furiel. Veja o seu Telegram e assim que eu fechar aqui essa aula, veja também o link nos stories, tá bom? Eu botei nos meus stories, tá? Não fiz nada mais. Oh, que beleza. Rodrigo, eu não recebi nenhum e-mail. Moreira Carvalho Andréia, veja se não tem no seu Telegram, tá? Ou, fechando aqui, vai lá nos stories, tá bom? Vou conversar hoje às 11 horas com a Tainá, que é da... Eu já ia falar Tailândia, gente, estou errando tudo. É da Dinamarca, tá? Ia falar Tainá, Tailândia. Gente, só eu mesmo, tá bom? Então, vou fechar aqui. Felicidades para quem está. E vamos lá, que hoje a gente ainda tem muita coisa para fazer. Bom dia para vocês. Vou encerrar aqui. E essa live, ela fica salva no IGTV agora, tá? Ele não deixa ficar rodando aqui.